Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo de André Luiz. Boa noite, meninas. Como estão? Boa noite, Bruninha. Boa noite, amigos. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zélia. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. Hoje nós encerramos, né, meninas, que obra, né? Que obra fantástica de André Luiz, que merece Maravilhoso. ser lida, relida várias e várias vezes, porque é um Refletida. livro refletida, porque é muito evangelho, é muito doutrina espírita nesse livro maravilhoso de André. Então, aos nossos amigos do chat que estão já aí, temos certeza disso. Um beijo a todos, obrigada pelo carinho de vocês que está aqui com a gente. Toda terça-feira às 8h30, né, meninas? Está todo mundo aqui estudando. Que bom. Então, desde já nós agradecemos a presença de vocês. E, claro, para iniciar, não podemos deixar de fazer a nossa prece, né? Elevar os pensamentos a Jesus, ao nosso Deus Pai de amor, para a gente ter um estudo maravilhoso. Então, vamos todos elevar os nossos corações ao nosso Pai amado e querido, ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima e a todos os abnegados benfeitores que trabalham aqui com a gente nesse projeto maravilhoso que é o projeto do Cristo, aqui através do Prozebem. Então, Deus Pai de amor, nós te agradecemos a oportunidade desse estudo, consagramos esse estudo a Ti, ao nosso mestre querido, que nos orienta sempre, porque tudo isso, Pai, pertence a Ti e não a nós. Então, que o Senhor se faça presente, que nós possamos nos diminuir, mas ser inspirados pelo Teu amor na condução do estudo da noite de hoje. Fica conosco, Pai, nos abençoa, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Que seja. assim Que assim seja. seja. Zelinha já vai iniciar, né, Zelinha, com a gente Vamos lá. hoje, contando um babado fortíssimo, como diz Ícaro. Fortíssima. Hoje está muito emocionante. Esse final de livro tem revelações, gente, maravilhosas. E sempre, né, instruindo, trazendo informações para a gente ter um conhecimento melhor. A ideia de André Luiz é justamente essa, aumentar o nosso entendimento sobre a vida no mundo espiritual. E nós vamos começar a aula de hoje com o capítulo 18, gente. O capítulo 18 vai falar de resgates coletivos. Olha que tema atual. Por quê? De vez em quando acontece uma situação dessas e aí a gente fica pensando, né? Por quê e tal. Já repararam que tem sempre alguém que era para ir, não vai, né? E aí a gente fica se pega pensando por que dessas coisas, né? Mas nesse capítulo, então, a gente vai acompanhar essa situação do ponto de vista do plano espiritual e numa situação em que tem um acidente aéreo. Como é que André vai narrar isso? Ele fala assim: olha, a gente estava lá, tranquilo, de boas, quando o Druso chamou e deu a notícia de que havia um pedido de socorro sendo encaminhado do local do acidente. E a linguagem que André usa nessa parte, gente, é muito engraçada. Por quê? Vamos lembrar que esse livro é da década de 50. Então ele fala que a mensagem chegou com um ruído que parecia um sinal de código Morse. Meu povo, era o toque de notificação da mensagem. E aí ele fala, deu um bip, ele, O opa, bichinho código. não sabia como dizer isso pra Eu gente. acredito, eu acredito que ele tentou adaptar para o conteúdo que a gente tinha na época. Eu estava até conversando com o Mário, falando assim: Mário, você já pensou se a gente recebesse o desafio de explicar para uma pessoa da década de 50 o que é receber uma mensagem do WhatsApp? É Então, ninguém complicado. aqui, Eita, ninguém entender nossa! nada. Exato. Aí ele continua falando que Druso ligou um pequeno televisor. Vamos traduzir aqui. Druso recebeu a notificação e ativou o notebook dele, que estava em cima da mesa. E aí André fala: Druso viu um cinema sonoro com as imagens do acidente. Quer dizer, né, meu povo? Alguém gravou um vídeo do acidente e enviou para Druso. Até lá no mundo espiritual Interessante. tem gente desse tipo. Lá tem
Mas aí, no caso, tinha uma Era para função útil, ajuda. né? Era para ajudar. Mas é interessante a gente pensar na tecnologia que eles têm lá e ainda não conseguem passar para a gente. Por quê? Porque o nosso entendimento vai só com o nosso campo mental, o que nós temos aqui na Terra, né? Bom, por aqui a gente vê o quanto a espiritualidade precisa adaptar essa linguagem para conseguir ser entendida, e por isso até quando a gente vai ler André Luiz, tem que dar esse desconto, traduzir para a linguagem atual, né, gente? Mas vamos lá, voltando ao vídeo. Ele tinha sido enviado por uma entidade que acompanhava o caso e que solicitava auxílio da Mansão Paz para resgatar 6 dos 14 desencarnados em um acidente aéreo. E Druso e Silas rapidinho foram organizar a equipe, mas André e Hilário continuaram ali, vendo o vídeo, né, que ainda estava rolando, e que mostrava 8 desencarnados ainda presos ao corpo, olha aí o ponto de vista da espiritualidade. Alguns inconscientes, outros gritando, mas o vídeo mostrava também um grupo de socorristas em prece, gente, e uma cascata de luz descendo do alto, e que era o auxílio divino para todos ali. Enquanto isso, a equipe da Mansão Paz já estava pronta e de partida. E André e Hilário pedem a Druso para eles irem junto. Só que Druso não deixa. Ele diz o seguinte: olha, naquela missão era necessário trabalho especializado. E aí, gente, eu sempre que vejo essas situações em que André relata a importância de se especializar, de aprender para melhor ajudar e servir, é impossível não lembrar em quantos chegam na casa espírita achando que já são portadores de dons muito especiais. Alguns chegam se dizendo médiuns de cura, que emitem luzes pelas mãos. Outros já dizem que conversam com os guias dos planos superiores e já querem dar atendimento. Só que o que a gente vê aqui nesse relato? Que é necessário preparo para as coisas. A pessoa não pode chegar sem nenhum preparo e já querer fazer algo que está além da capacidade dela. Enquanto isso, olha o que o André está trazendo para a gente, né? Essa situação, né? E Druso completa que André chega assim, na verdade, ele pergunta para Druso, assim, na moral, você não acha que a gente tá preparado? Aí Druso fala assim, olha, André, não tá não, e vamos combinar. Vocês estão aqui como repórteres do mundo espiritual. E como repórteres do mundo espiritual, tem certas coisas, certos níveis de sofrimento que seria melhor não relatar para os encarnados, porque somente iria atormentar a vida das pessoas, sem aproveitamento útil. Então, até isso, o preparo mental também de André e Hilário, visitando esse local, e o quanto eles passariam para a gente naquela época, Druso levou tudo em conta e não permitiu que eles fossem. Só que, bom, isso foi em 1957, né, a publicação desse livro. E agora, hoje em dia, nós já temos relatos bem mais detalhados de resgates coletivos, pessoal. Por exemplo, tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda chamado Transição Planetária, onde ele coloca várias informações do resgate coletivo, justamente do tsunami que aconteceu há alguns anos atrás. Então, de lá para cá, as informações elas foram chegando aos pouquinhos para a gente. E nós sabemos que sempre existem causas no passado para esses acontecimentos, seja esse o passado próximo ou distante, para qualquer prova ou expiações que a gente tem que passar, né? Deus não nos desampara, Deus não é injusto, a justiça divina atua sempre. É que às vezes a gente dá uns tropeços e aí precisa de algumas lições. Mas enfim, como a equipe já estava encaminhada, Hilário aproveita a disponibilidade de Druso para perguntar por que iam recolher apenas 6 desencarnados se eram 14 vítimas no total. Boa pergunta, né? A pergunta que a gente, na verdade, já faz ideia da resposta. Druso vai falar que o socorro seria o mesmo para todos.
O desastre tinha sido o mesmo para todos, mas a desencarnação em si seria diferente para cada um. Lembra das palavras de Jesus a cada um segundo as suas obras? Então, alguns espíritos mais equilibrados já poderiam ser retirados imediatamente, e isso seria para eles uma libertação. Mas outros ainda teriam que permanecer ligados aos despojos por um período de tempo maior ou menor, a depender do tipo de vida que eles levavam, o grau de apego à matéria, porque isso dificultava a dissipação dos fluidos vitais, esse apego, e aí o processo de desencarnação se tornava mais lento mesmo. André e Hilário ficaram preocupados, né, com esses que não poderiam se liberar de imediato. E aí, Druso, eles continuariam a receber ajuda, não ia ter perigo não, deles serem sequestrados, aprisionados por entidades perversas, como é que ia ficar? E Druso tranquilamente responde, ó, ajuda sempre tem, mas eles podem sim ser levados para regiões umbralinas se não acatarem o convite dos socorristas, porque aí, gente, vai atuar o livre-arbítrio deles. Mas ele lembra também que mesmo as consciências mais endividadas podem melhorar a sua situação se elas se recordarem das boas ações e da prece. Praticar boas ações e fazer prece. Boas ações praticadas hoje anulam más ações praticadas no passado. E ele faz até um comparativo, né, de duas ondas. Nessa parte ele vai puxar um pouquinho para a física, gente. Duas ondas que, se estivessem em oposição de fase, elas vão se cancelar. Hoje em dia, existe na engenharia uns aparelhinhos que foram desenvolvidos para cancelar ruído. Vocês sabiam? O aparelhinho, quando você liga, ele capta a onda e emite uma outra onda que cancela. Então, Druso, lógico que ele não vai se referir a esse aparelhinho, né, que já existe atualmente, mas ele fala, olha, uma má ação de hoje é como se fosse uma onda que cancelasse, ou uma boa ação de hoje, né, é como se fosse uma onda que cancelasse a má ação do passado. E com isso, quando eu li essa parte, gente, eu estava inclusive me lembrando de um relato da espiritualidade que conta de uma mulher que ela era indigente, morava embaixo de uma ponte, e ao desencarnar, ela vai para um umbral e ela fica vivendo num local parecido com o que ela morava quando ela estava encarnada. Ela nem percebe que desencarnou. Então, ela vivia aqui ali naquele ambiente de pobreza, de lixo, muita gente doente, né? E vai ficando por ali. Só que, com o tempo, ela começou todo dia a ir buscar água num regatinho que tinha ali próximo, sujinho, coitado, mas ela ia, buscava água para dar de beber àqueles que não conseguiam nem sair do lugar. Vejam, meninas, ela estava lá no umbral. Se a gente desencarnar Lindo, e for para né? um umbral, dá para a gente fazer alguma coisa lá também, viu? Se liga. Tá vendo? Uma Ainda lição pra bem, que gente. bom. Sempre tem alguma coisa, né? Chico Xavier falava que quando ele desencarnasse, ele iria para o céu. Aí todo mundo, Chico, eu quero ir com você. Mas que céu é esse, Chico? Ele, minha filha, é o centro espírita do umbral, porque é lá que eu vou ficar. Ai, não, Chico, não quero não. Eita. Pois então, essa mulher dessa história que eu contei, né, essa indigente, ela acaba sendo convidada por um grupo de socorristas, ela vai para um posto de socorro. Mas bora voltar aqui à história de André Luiz, né, que eu já estou divergindo o assunto. Ele continuava curioso com essa história de desencarne coletivo. E ele pergunta então a Druso se ele já tinha conhecido algum caso de pessoa assim mais próximo, né, que no planejamento reencarnatório já tinha passado, já tinha colocado, né, no planejamento reencarnatório um resgate coletivo. Tinha pedido para passar por essa situação. E Druso fala, eu já conheci. E eu vou contar. É a história de dois amigos, né, Ascânio e Lucas. Eles eram assistentes respeitados das esferas superiores, gente, que inclusive eram mentores da Mansão Paz. E eles tinham uma ficha impecável de ações no bem, né, durante os últimos 500 anos. Ou seja, eles já estavam bem,
mas eles queriam, assim, dar um upgrade na evolução. Segundo André Luiz, alçando voos mais altos, né? Se entregando a tarefas mais amplas, mais nobres, e eles decidem, então, recuperar as memórias do século XV. E lá eles vão descobrir, até então eles não tinham se interessado, mas eles pedem para recobrar essas memórias, e eles descobrem que eles tinham sido soldados muito impiedosos, inclusive do exército de Joana d'Arc, e eles jogavam os inimigos nos precipícios, gente, só por maldade mesmo, não era na luta não. E aí eles pedem para reencarnar. Ao invés de pedir para subir, eles fazem o contrário. Eles pedem para reencarnar e eles planejam receber uma formação em engenharia aeronáutica, trabalhando pelo avanço dessa área, mas em uma determinada época eles iriam desencarnar numa queda de avião. E Druso diz que quando foi se despedir dos dois no departamento de reencarnação, tinha vários outros companheiros se planejando para reencarnar também com esse mesmo planejamento. Só que uns mais evoluídos e outros menos, né? Alguns já podendo escolher as suas provas e outros nem tanto, né? Indo ali meio na necessidade mesmo, meio forçado. E Druso concluiu a história dizendo que ninguém se eleva a pleno céu sem a plena quitação com a terra. Esses irmãos poderiam ter optado, gente, por uma ascensão mais gradativa, pagando a dívida em suaves prestações. Cá entre nós é o que eu teria feito, né? Mas eu estou encanada, quem sabe lá no plano espiritual eu mudo de ideia. Mas a consciência deles mandou pagar logo todas as prestações, quitaram de uma vez só, mesmo tendo que passar por essas dificuldades. E trabalhando, né, trazendo avanços para a engenharia aeronáutica, uma vez que eles já se encontravam em planos superiores, então eles já eram muito desenvolvidos na sua inteligência e poderiam contribuir com a humanidade. Bem, meus amigos, então é isso nesse capítulo. É isso que o livro traz sobre resgates coletivos e agora a gente prossegue para o próximo capítulo, onde Bruninha vai falar para a gente sobre saúde física e mental. Vamos lá, Bruninha? Vamos lá, né, meninas? Vamos continuar aí o nosso estudo. Capítulo 19, que a gente vai ter aí o título de Sanções e Auxílios. Nesse capítulo, gente, vai ser um bate-papo entre André Luiz, Hilário e Druso. Segundo André, Druso vai conversando com eles sobre a necessidade de se buscar sempre a renovação mental no bem, buscando assimilar conhecimento superior por meio do serviço ao próximo. Ou seja, que interessante, né? A gente se eleva não é só pelo estudo, como a gente está fazendo aqui agora. Às vezes a gente faz um estudo do evangelho, faz esses estudos, enfim, de obras que a gente acha bacana, mas ele destaca que é a prática do bem, é a vivência do amor e da caridade que faz com que a gente se renove realmente no campo mental. E aí André, ele observa que muito próximo ali a Druso tinha uma belíssima escultura de um corpo humano, que estava ali, ele podia ver os órgãos, né, protegidos pelos sistemas nervoso, sanguíneo e endócrino. E aí Druso diz assim, olha, a gente aqui na mansão costuma chamar os internos, sabe, André, para observarem que o nosso estado espiritual afeta o nosso corpo físico. Por quê? Porque todo o mal que nós praticamos se expressa de algum modo como uma forma de lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbios ou mutilação no organismo em que nos expressamos. E justamente por conta disso, Druso diz que a medicina precisa considerar, sim, o doente como um todo psicossomático, se realmente quiser curar o enfermo, né? Então, isso é muito importante que ele fala, porque se a gente parar para analisar até as obras de Kardec, a gente vê que a espiritualidade, ela diz assim, olha, gente, nos mundos superiores à Terra, mundos regenerados, felizes, as pessoas vivem muitos anos, elas não adoecem. Por quê? Porque lá o bem já prevalece.
né? Então, mostrando como realmente a questão das enfermidades do corpo físico tem muito a ver com as nossas imperfeições. Então, quanto mais a gente progride, a gente vai para mundos melhores, mundos felizes, onde o bem realmente impera, lá o pessoal vive muito mais. Olha que interessante. E a Terra vai chegar nesse ponto, porque nós já estamos passando numa transição planetária e vamos chegar a mundos de regeneração, né? Então, olha que bacana, vamos viver mais, hein? Vamos viver mais porque o bem já vai prevalecer. E aí, Druso prossegue, né, gente, aqui, ensinando que é da mente que saem as forças necessárias para assegurar o equilíbrio orgânico. Ou seja, a nossa mente emite raios que vitalizam os nossos centros de força. Bruna do céu, que é centros de força, mulher, me lembra esse negócio aí. Centros de força são que a gente conhece, até muito comum chamar de chakra. Só que na doutrina espírita a gente usa esse termo, centros de força, tá? Então, a nossa mente envia raios que vão vitalizar esses centros de forças, e nesses centros de força, gente, se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que são responsáveis por garantir o equilíbrio do nosso campo celular. E é por isso que se a Druso faz essa ênfase no capítulo, que para que os nossos hormônios funcionem da forma correta, vai depender do nosso comando mental, né? Então, olha que importante a gente fazer a renovação mental, né? E não se esqueçam, renovação mental não se faz só com estudo, se faz com a prática, colocar tudo que estudamos em prática, é isso que vale. E aí, Druso faz uma observação bem interessante, que ele diz assim, olha, quando o pessoal aqui da mansão vai reencarnar, os benfeitores, né, eles fazem questão de reforçar com as pessoas que vão reencarnar que o corpo físico é um prêmio concedido pela bondade divina. Né? Olha que maravilha, porque tem muitas pessoas, né, meninas, que acham que por sermos seres espirituais devemos abandonar o corpo físico. Não, eu vou desencarnar mesmo, não preciso de nada, mas ele é um instrumento maravilhoso para a nossa encarnação, que a gente precisa dele para estar aqui na Terra e viver as experiências que são necessárias para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso. Então, eles fazem questão de reforçar isso. Olha, o corpo físico é um prêmio dado por Deus. Por quê? Aí a gente pode se perguntar, mas Bruna, por que é que eles fazem isso? Por que eles fazem questão de reforçar isso para quem vai reencarnar? E Druso diz que a maioria dos que retornam da Terra, quando eles chegam na pátria espiritual, eles estão passando, gente, por crises alucinatórias. Por quê? Porque geralmente nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, né? A gente sai de lá da erraticidade do plano espiritual, dizendo, olha, eu vou me entregar ao amor, à caridade, né? Eu vou seguir tudo que está aqui. Eu quero, às vezes, pede até provas que a espiritualidade diz, meu Deus do céu, menino, ainda não, tenha fé, não vai ainda não. Mas a gente vai com esse compromisso, eu vou fazer o bem, eu vou praticar o amor, a caridade, e quando a gente chega aqui, que a gente precisa colocar isso em prática, às vezes a gente acaba se entregando ao quê, minha gente? À vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. A gente, em vez de auxiliar o nosso próximo, a gente acaba ferindo o nosso próximo. E o que foi que ele disse antes? Cada mal que a gente faz, cada vez que a gente fere a lei divina, a gente desequilibra a nossa consciência. Então, a gente adentra o plano espiritual em desequilíbrio. E ali a gente passa a vivenciar aquele remorso, aquele arrependimento, as nossas frustrações. Isso, segundo o Druso, quando a gente não estaciona nas furnas, não se esqueçam das furnas expiatórias, onde nós podemos nos tornar presas de antigos adversários, né? Nossos educadores, como o Mário fala, né, Zelinha? Nossos educadores e não obsessores. Emmanuel Nossos fala isso educadores. também. Emmanuel, pronto. Então, minha filha, se Emmanuel fala, a gente repete, viu, gente? Nosso professor. Então, se ele chama de educador, é educador. Não fale mais obsessor, viu? Então, nós podemos ser recebidos, sim, nas urnas expiatórias por esses
antigos adversários, ou até pelos nossos comparsas mesmo de equívocos, né? E aí lá a gente sofre tristes alterações, gente, nos nossos centros de força, ou chakras, como o pessoal lembra mais, que nos conduzem a dolorosos desequilíbrios. E aí, segundo o Druso, gente, após ali estagiar sobre longos períodos de dor e sofrimento, nós somos o quê? Acolhidos em instituições socorristas como a Mansão Paz. E isso a gente vê claramente por todos os casos narrados por André Luiz aqui, quando Silas contou para a gente diversas histórias, né, de reencarnação, de encarnações passadas, que o pessoal adentra de uma forma desequilibrada, sofre bastante por isso, mas depois a mansão, quando essa pessoa já tem aí o campo mental um pouquinho melhor, né, com arrependimento, com remorso, a espiritualidade chega junto, resgata esses irmãos para essas instituições socorristas. E o que é que essas instituições fazem, gente? Eles vão acolher esses irmãos para que eles vão se refazendo aos poucos, para que depois eles sejam encaminhados às reencarnações retificadoras. Ou seja, eles vão adentrar novamente a carne, como todos nós fizemos agora, né, reencarnados, e vão passar por reencarnações retificadoras, onde todos nós vamos precisar consertar, né, esses equívocos que nós cometemos e colocar em prática também tudo que aprendemos lá no plano espiritual. Então, Druso destaca, né, que as instituições como a Mansão Paz auxiliam os irmãos que despertam para as realidades do espírito, né? Para que eles possam, através de estudo e trabalho no bem, implantar no próprio espírito novos valores morais, que vão sustentar esses irmãos nas novas lutas que eles vão precisar passar. Então, olha que importante, como é importante. Às vezes a gente pergunta, nossa, mas esse povo do plano espiritual trabalha, viu? Meu Deus do céu. Eu achava que eu ia desencarnar e ia dormir, descansar. Não, mas trabalha muito. Por quê, minha gente? Porque é assim que a gente sedimenta o entendimento. Não adianta só ler, 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 se na prática a gente não coloca. Então, o trabalho faz isso. Olha, vai lá, meu filho, vai, Deus está mandando, vai, trabalha, faz o bem para você ter mérito, para você diminuir um pouquinho essas dívidas aí, né? E aí a gente precisa fazer isso aqui também, é muito importante. E aí, segundo o Druso, a gente, né, antes de reencarnar, a gente solicita, olha que interessante, a gente solicita, e quando a gente não tem mérito, uma pessoa solicita para a gente o regime de sanções, misericórdia do céu, né? O que é esse regime de sanções? Quando eu vi esse nome, eu digo, meu Deus do céu, regime de sanções, o que é isso? Gente, o regime de sanções, segundo Druso, se dá quando nós, por conta de vários erros reiterados, vários equívocos, várias deserções, a gente não pede, não, a gente implora para renascer portador de alguma doença ou deficiência no corpo físico. Aí você diz, Bruna, eu não pedi. Eu não pedi para nascer com doença nenhuma. De jeito nenhum. Eu digo, meu filho, você não pediu, não, você implorou. E ele ainda dá exemplo aqui, ó. Ele diz assim, que pessoas que, por exemplo, ingerem muito álcool, aí ele passa várias vidas ingerindo muito álcool, ou se entregando à gula, ou uma substância equivalente a isso. Aí, quer dizer, ele adentra no plano espiritual como suicídio indireto, e quando ele desperta, ele diz assim, caramba, eu já errei tanto nisso, eu preciso realmente dar um basta nisso. Aí essas pessoas fazem o quê? Elas solicitam a reencarnação no corpo físico com algum probleminha. Vai ter aí uma disfunção do pâncreas, vai ter uma gastrite. Quem aqui tem gastrite? Cadê Sandra, minha amiga Sandra, que tem gastrite? Foi pedido, viu? É... Então, tem distúrbios na parte digestiva, que vai provocar dores, sofrimentos durante a existência. E aí ele dá outros exemplos, né, como pessoas que se entregam à maledicência, à calúnia, olha a língua, que imploram para reencarnar com deficiências mesmo, deficiências é, no campo auditivo, visual, enfim, gente que abusa da inteligência, tem pessoas inteligentíssimas, nossa senhora, mas aí abusa da inteligência e da arte e diz assim, pelo amor de Deus, me faz renascer com um aparelho cerebral, com alguma inibição aí grave para eu não errar mais. Enfim, são vários exemplos que Druso traz no capítulo. Não dá para falar tudo, mas é
muito interessante mesmo, essa parte que ele vai dando os exemplos. Mas, enfim, né? Todas essas moléstias dificilmente curáveis, gente. O que importa é que a gente entenda isso, que essas doenças que são dificilmente curáveis representam sanções, sanções que não é que o pai faça isso para nos punir, porque, ai, meu Deus, né, vamos punir esse povo, tudo. Não, isso é misericórdia divina para nossa recuperação espiritual. E vale a gente lembrar aqui que a gente estudou em Missionários da Luz, se eu não me engano, que existem setores específicos para desenhar essas falhas nos órgãos, não é isso, menina? Missionários, né? Sim, Oi, Que a isso. gente missionários. estudou, tem os centros especializados para isso. O negócio é organizado mesmo na espiritualidade. E aí, uma importante observação que Druso faz é que esses desequilíbrios que solicitamos, ou alguém intercede ao nosso favor, eles acabam surgindo de qualquer forma, tá? Mesmo que a gente não peça e tal, porque decorre realmente da violação às leis divinas. Quando a gente se desequilibra, a gente fere o nosso corpo, né? Aí a gente acaba desequilibrando o perispírito e vai levar essas lesões para o corpo físico. E é aí que Hilário solta, né? Porque Hilário é demais, eu adoro ele, porque ele faz as perguntas e fala as coisas que eu acho que eu falaria também, né? Ele diz, vem cá, Druso, se vai acontecer isso de qualquer forma, o que é que adianta eu pedir? Para que eu vou pedir? Se já vai ser imposto para mim de qualquer forma. Olha, esse Hilário é danado, viu? E aí, segundo o Druso, essa conduta de a gente se colocar em prece, de ter a humildade, gente, a humildade é uma virtude difícil da gente ter, viu? Então, você se colocar em prece, ter a humildade de solicitar essa sanção, mostra o quê? Que nós estamos com boa vontade, que nós compreendemos que somos espíritos doentes da alma, espíritos devedores, e precisamos renovar o nosso modo de ser, né? E aí tudo isso gera solidariedade a nosso favor, servindo também como vacina contra a reincidência no mal. E além disso, a prece, né, nos permite contato com esses benfeitores maravilhosos, espíritos superiores, que vão nos presidir os passos e vão auxiliar no planejamento dessa nova encarnação de uma forma segura para a gente, né? Então é muito importante, porque essa colocação, essa postura de humildade, ela atrai realmente a espiritualidade superior para chegar junto e ajudar mesmo a gente ali, não, vamos junto, estamos com você. E aí um outro ponto, já para o final do capítulo, já, que Druso aborda, é sobre a dor, que a gente já sabe que a dor, né, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a dor é mecanismo de educação, né? A gente se educa pela dor. E aí ele faz uma divisão da dor muito interessante. Ele diz assim, olha, ele vai iniciar trabalhando a ideia de dor-evolução. Que é isso, pelo amor de Deus? Dor evolução, segundo Druso, é aquela dor que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, e sem ela não existiria evolução nem progresso. Aí depois ele trabalha a ideia de dor expiação, que é a que a gente vem estudando mesmo no livro. Ela é aquela dor que vem de dentro para fora, é do íntimo, e que coloca a criatura em situações delicadas, situações de sofrimento, de aflições, justamente para que ela se regenere com a justiça divina. E ele ainda aborda, já para o finalzinho, a do auxílio, que aparece quando a gente adquire compromissos muito, 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 muito grandes. E aí, nesses casos, nossos benfeitores intercedem por nós para que a gente receba a bênção. Ele diz isso mesmo, ele diz bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades enquanto encarnados. Justamente para quê? Por que é uma bênção, Bruna? Como assim uma bênção? Justamente porque essas enfermidades prolongadas e dolorosas, elas vão evitar que a gente caia de novo nos abusos, na criminalidade, na crueldade, ou também vai nos preparar para a desencarnação, para que a gente não seja tomado de surpresa na transição da morte. Aí ele dá como exemplo o infarto, a trombose, a hemiplegia, câncer, salinidade prematura, dentre outras doenças.
constituem essas dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, se habilitando para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, gente, esse capítulo é danado, viu? É danado. A gente precisa compreender essas questões da mente, que a gente precisa estar equilibrado, buscar essa renovação com o serviço ativo, porque é isso que vai nos reequilibrar, principalmente com a justiça divina, e saber compreender quem está passando por dor, gente, toda vez que eu tenho uma situação na minha vida que eu passo por dificuldade, eu leio o Evangelho. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que eu digo, vai entrar na minha cabeça, esse negócio. Então, quem estiver passando, abre o Evangelho, que aquele capítulo é sensacional, sensacional. Mas já encerramos por aqui, porque Vivi tem muito babado ainda para contar nesse último capítulo, né, Vivi? Pois é, capítulo 20. Comovente surpresa, o que será que vem aí? O Então, melhor esse capítulo último agora. é Esse é verdade. o melhor. E a gente fica morrendo de saudade do livrinho maravilhoso. Então, esse último capítulo, André diz que durante 3 anos eles viveram na Mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Junto a Druso e Silas, tiveram experiências e ensinamentos sublimes, e o sofrimento naquele lugar era uma constante, pois aquele pouso era submetido a tempestades magnéticas, atacado por legiões ferozes, e semelhante fortaleza era dada pela misericórdia divina. Sempre que aparecia qualquer emergência, Druso convocava a todos para oração, que nunca ficaram sem resposta. Que coisa linda! O orientador da casa se constituía para eles no mais elevado padrão moral, e a humildade se mostrava em todas as suas atitudes. Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorizava o conselho dos grandes espíritos, bem como os pedidos humildes dos sofredores que batiam à porta da mansão. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro tolerante e simples. Então, era um faz-tudo, né? Tudo, ele sabia, ele estava em tudo, comandando tudo. Mas era justamente a cabeceira dos irmãos sofredores que a sua presença era mais constante. Todas as noites, sempre que André e Hilário desejassem, podia acompanhá-lo nos serviços magnéticos, junto de Silas, identificando os irmãos que haviam perdido a noção de si mesmos, dementados pelos vícios ou transtornados pelo próprio desespero. Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes com a mesma ternura. Foi assim que, certa noite, uma pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala para o socorro necessário. O corpo maltratado, coberto por trapos imundos, as mãos cujos dedos terminavam em garras, o semblante completamente alterado, permitiam perceber os longos sofrimentos de que fora vítima. Exalava um cheiro nauseante. Druso, no entanto, como sempre ocorria, afagava-lhe a testa com carinho paternal. Terminada a prece, que indicava o início da assistência, começou a aplicar-lhes passes, acordando-lhe as energias, e Druso concentrou seus potenciais de força magnética no cérebro da pobre criatura, e ela começou a mover-se. A pobre mulher começou a gritar: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpresos, todos viram o chefe da mansão cambalear, quase desmaiando, e Silas, pálido, correu para ele, enlaçando-lhe o peito como se temesse uma queda inevitável. Procurando dominar-se, o diretor ergue os olhos para o alto, invocando a proteção divina, e pergunta a ela: Irmã,
O que tens a dizer-nos? A mulher abriu os olhos sem qualquer expressão de lucidez e pede que tragam o esposo dela, dizendo que Druso lhe perdoará. Pediu que a libertassem, que era consciente dos seus erros, e pedia que a levassem à presença do seu esposo, para que ela se ajoelhasse. Ele compreenderia que ela não era assim tão cruel como queriam que ela fosse. Disse que Druso era extremamente bondoso e que a tratava como um pai. Pedia ajuda ao Cristo, pedia piedade. Druso estava em um pranto copioso e Silas assumiu o socorro magnético com o consentimento do chefe. Silas pergunta qual o nome dela e ela responde, Aida. Silas, querendo estar seguro das informações, pergunta se ela se recorda de mais alguém que vivesse no mesmo lar. Ele queria, na verdade, se certificar, né, de quem era ela. Aida diz que sim. O esposo tinha um filho do primeiro casamento, chamado Silas, que era Ai, um meu jovem Deus. médico, Entregou. A gente entregou o spoiler. que ela, no início, se contrariava com a presença dele, mas depois tornou-se um filho do coração, um amigo. André e Hilário estavam surpresos ao Pai era lembrarem da Druso. história, aquela história que Silas tinha contado para eles, né? Olha aí Vivi fazendo uma pausa a dramática para tomar água. aí é Vai, para dar Vivi, toda uma Porque surpresa. a emoção de conta, resseca a garganta, gente. Estou emocionada. continua. Então, Silas e Druso caíram de joelhos em pranto. Acabavam de encontrar Aida, a madrasta de Silas. Só nesse momento, André e Hilário perceberam que Druso e Silas eram pai e filho. Druso recolheu em seus braços a pobre criatura e agradeceu a Deus a devolução da companheira que ele havia envenenado na terra. E pedia a Deus forças para tirá-la do abismo de sofrimento em que ela se encontra por sua culpa. Silas ajudou a levantar-se e levaram a Ida para a enfermaria e suspenderam o serviço magnético daquela noite. Não tinha mais nem clima, né? No dia seguinte, Silas, cheio de alegria de quem solucionara um problema longamente sofrido, vai ao encontro de André e Hilário e diz que em 3 dias seu pai deixará o encargo de orientador da instituição, para que, em companhia da mãe de Silas, regressassem à reencarnação, sob a guarda de alguns amigos. E depois que eles casassem na Terra, era a vez de Silas reencarnar, e depois Aida, como sua irmã, para que eles resgatassem a imensa dívida com a assistência amorosa da sua mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em benefício deles. Veja o que é mãe, né? Mãe é mãe. Hilário pergunta se Silas continuará na mansão, e ele diz que não. Ele obteve permissão para ingressar em grande educandário, para habilitar-se para novas tarefas na medicina humana, visando sua próxima reencarnação. Esse comunicado alterava a programação de André e Hilário, visto que a mansão teria uma nova administração. Após 3 dias, todos achavam-se no enorme salão, para a despedida de Druso e Silas. Todos estavam muito emocionados. Os enfermos, abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. Para cada um, Druso tinha uma frase de carinho. O novo chefe, o instrutor Aranda, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade ao Cristo. Druso então ergueu-se e rogou permissão para orar em despedida. E proferiu belíssima prece de agradecimento a Deus, que deixarei para o final como prece de encerramento do nosso estudo, tá bom? No recinto, pequenos flocos luminescentes choviam
tocando-os na testa. Lá fora, gritava a tempestade. E lá dentro, diz André, reinava para todos a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. André e Hilário reuniram-se a Silas e a Druso para as despedidas, dizendo a eles que estavam de partida, já que a tarefa deles estava terminada. Druso os abraçou e disse que um dia eles se reencontrariam. Chorando, eles beijaram as mãos de Druso com profunda gratidão. Oh, que linda! Não, Vivi, mostra o livro de novo, mostra o livro de novo, Vivi. Maravilhoso. Maravilhoso, gente, não. Aí tem que ler uma vez no ano esse livro, viu? É que nem Paulo Muito bom. Estevão, tem que ler uma vez ao ano. Muito aprendizado. Quantas É lições, né? muito aprendizado. E aí, vamos para a prece? Vamos lá, vamos agradecer também o pessoal, né, pela presença, quem está aí até agora no chat com a gente. Quem puder, não se esqueça de deixar o nosso joinha, a gente já faz os pedidos aqui, né, minha gente? Deixem o Sim. joinha. Zelinha já tem informação, né, Zelinha, sobre o próximo estudo, né, que vai Isso. ser com sexo e destino. É isso? É isso mesmo. Nós vamos pular Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Vamos primeiro passar por todos os livros que a gente chama de os narrativos de André Luiz, né? Esses que têm história, e depois a gente volta para esses dois estudos, de Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Então, em janeiro, vamos estar retornando com Sexo e Destino, não é isso, Bruninha? Agora, enquanto isso, quem não assistiu os outros estudos, né, pode aproveitar esse mês de dezembro e assistir, né? Porque tem todas as obras anteriores, né? Desde os mensageiros, porque nosso lar a gente fez no presencial ainda, mas desde os mensageiros até agora ação e reação que a gente está fechando, né? E ainda vem pela frente Sexo e Destino e A Vida Continua. A Vida Continua, que segundo Chico era o preferido dele da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então não vamos perder, né, gente? De jeito algum. De jeito nenhum. E esse livro, inclusive, fizeram até um filmezinho com ele, A Vida mesmo. Continua. Quem quiser até dar uma assistida aí para ver, né? Procura aí que vai achar, é bem, bem, bem bacaninha. Já assisti ele, é bem legal. Sim. Então, meus amigos, a gente vai se encontrar em janeiro. Não se preocupem que a gente vai avisar vocês pelas redes sociais do Prosa Bem, a data certinho. E quem quiser, faz que nem eu já estou fazendo, viu, gente? Já estou lendo Sexo e Destino, já estou aqui. Olha, é fantástico também. Já deixo aqui vocês curiosos para poder ler esse livro, tá bom? E aí vamos para a nossa prece, né, Vivi? Que Vivi vai fazer o nosso encerramento. A prece de Druso para fechar com chave de ouro esse belíssimo livro. Senhor Jesus, nesse instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline reverente para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias nas sendas mais escabrosas. Eras, em tudo, o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente pela recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador,
como assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências, e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanha-me, por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constrange-me ao convívio da humildade para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante, por mestra do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que, para isso, deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos desta casa me amparem com seus pensamentos em oração de auxílio, para que, no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te, o excelso amor para sempre. Que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Um beijo. Nos vemos Tchau, em janeiro, gente. hein? Um Até beijo. janeiro. Até.